Essa dúvida muita gente tem. Quando utilizar dois S's ou quando utilizar um único S? Esse macete é apenas quando o som for de C. Por exemplo, entre uma consoante e uma vogal, iremos utilizar apenas um único S. Como você pode ver na palavra inversão, entre uma consoante e uma vogal, iremos usar apenas um único S. A mesma coisa ocorre com a palavra diversão. Entre uma consoante e uma vogal, iremos utilizar um único S. Na palavra ofensa, entre uma consoante e uma vogal, iremos utilizar um único S. A mesma coisa ocorre com a palavra consenso, consoante e vogal. Consoante e vogal. Mas lembrando, quando o som for de C. Na palavra piauiense, entre uma consoante e uma vogal, iremos utilizar apenas um único S. A mesma coisa ocorre com a palavra pretensão. Entre consoante e vogal, iremos utilizar um único S. Portanto, entre uma consoante e uma vogal, iremos utilizar um único S se o som for de C. Agora, iremos utilizar o 2S quando tiver entre duas vogais e o som for de C. Portanto, entre duas vogais, iremos utilizar dois S's. Como na palavra discussão, temos duas vogais, portanto, iremos utilizar dois S's. A mesma coisa ocorre com a palavra expressão. Entre duas vogais, iremos utilizar um único S. Na palavra presságio, entre duas vogais, iremos utilizar dois S's. Na palavra assador, entre duas vogais, iremos utilizar dois S's. Antissocial, olha aqui mais uma vez, duas vogais, iremos utilizar dois S's. Na palavra demissão, entre duas vogais, iremos utilizar sempre dois S's. Mas lembrando, quando o som for de C, entre duas vogais, iremos usar dois S's quando o som for de C. Agora, quanto à palavra confusão, casa e análise. Por que não usamos dois S's? Como falei, quando o som for de C. No caso da palavra confusão, o som aqui é de Z. Aí, nesse caso, iremos grafar com apenas um único S. Na palavra casa, o som entre as duas vogais é de Z. Portanto, iremos utilizar um único S. Na palavra análise, da mesma forma, o som é de Z. Entre duas vogais, iremos utilizar apenas um único S. Para resumir, entre uma consoante e vogal, quando o som for de C, iremos utilizar apenas um único S, como vimos aqui no exemplo. Quando for entre duas vogais e o som for de C, iremos utilizar dois S's. Agora, quando entre duas vogais o som for de Z e não de C, iremos utilizar apenas um único S. Interessante, né? Gostou dessa dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa e não erre mais.